Devocional Pare e Pense, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Acopiara. Hoje, 7 de maio de 2020. Saúdo a cada um de vocês com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a nossa reflexão de hoje, eu vos convido a uma leitura em Marcos, capítulo 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 41. Diz assim: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A exclamação que nós acabamos de ler, que se encontra no Evangelho de Marcos, foi proferida pelos discípulos de Jesus após um episódio profundamente marcante na vida deles. Os discípulos estavam, juntamente com Jesus, atravessando o lago de Genezaré, também conhecido como Mar de Tiberíades e Mar da Galileia. Eles estavam atravessando para irem até a região de Gadara, que ficava na outra extremidade do Mar da Galileia. Lá em Gadara, Jesus tinha um propósito, Jesus tinha uma agenda traçada na soberania de Deus. A agenda de Jesus incluía curar 2 endemoniados que ali estavam possuídos por legiões de demônios. E quando se dirigiam para a região de Gadara, Jesus, muito cansado, bastante fatigado das lutas constantes, dos constantes ensinamentos, há relatos nos evangelhos que Jesus havia momentos na vida dele e dos discípulos que nem tempo para comer direito eles possuíam. Jesus então dormia calmamente naquela embarcação. De repente sobreveio um temporal de vento e começou a agitar tenazmente aquela embarcação. A embarcação era fustigada pelo vento, pelas ondas e pela tempestade, de maneira que mesmo os homens mais experientes, como Pedro, Tiago e João, acostumados ao mar, homens que lidavam com a pesca praticamente a sua vida toda, que tinham uma empresa, inclusive, de barcos, uma sociedade de barcos, estavam com tanto temor porque acreditavam que não sobreviveriam àquela embarcação. Então eles observam que Jesus está dormindo tranquilamente, reclinado sobre um travesseiro. Eles se dirigem a Jesus, o despertam e dizem: Mestre, não se te dá que pereçamos? Jesus se levanta e ordena ao mar, dizendo: Acalma-te, emudece. E o relato nos diz que fez ali uma grande bonança. Isso nos faz pensar que a vida tem muitas semelhanças com este episódio. Às vezes, mesmo sendo discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus, mesmo sabendo que Ele está conosco, que Ele nos acompanha, que Ele está no mesmo barco conosco, ainda assim há momentos que somos afligidos pelas mais duras tempestades da vida. Os ventos, a chuva e o terror às vezes tomam conta das nossas vidas. E nesse momento, a única alternativa que possuímos é de fato clamar a Jesus. Os discípulos se dirigem a Jesus, que no entendimento deles estava indiferente, dormindo calmamente enquanto a tempestade caía. Às vezes, nós temos esta impressão, como se Jesus estivesse dormindo diante dos cataclismas da nossa vida, como se Jesus estivesse indiferente à nossa dor, ao nosso medo, às nossas aflições. De forma nenhuma, meu querido irmão. Jesus é quem ordenou que os discípulos entrassem naquele barco. Jesus é quem estava com eles se dirigindo para a região de Gadara. Aqueles discípulos tinham propósitos de vida traçados por Deus. O Senhor Jesus sabia perfeitamente o que estava fazendo. Às vezes, o silêncio de Deus
é tão somente uma forma pedagógica de nos ensinar a quem nós devemos temer, a quem nós devemos depositar toda a nossa confiança. Aquele silêncio de Jesus fez com que os discípulos percebessem o grande perigo que estava às suas vidas, mas quando clamaram por Jesus, este veio em seu socorro. Deus tem propósitos no silêncio. Deus tem propósitos quando Ele fala conosco nas Escrituras, mas Deus tem propósitos quando Ele permanece em silêncio. Talvez Deus esteja em silêncio na sua vida, mas nunca se esqueça, Ele não permitirá que sua vida seja tragada pelas ondas e levada às profundezas da tragédia. De forma alguma. Jesus há de agir. E quando Jesus age, basta uma palavra, basta um toque, basta o som de sua voz, e a pior das tempestades se torna em calmaria. E aí você me diz, por que Jesus agiu assim? Uma das grandes lições que esse texto nos ensina é exatamente o verso 41. Os discípulos exclamam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Talvez tudo o que você possa estar passando agora é simplesmente para te ensinar quem é Jesus, para que você saiba que mesmo já tendo andado com Jesus, mesmo já tendo ouvido os seus ensinamentos pela palavra de Deus, ainda há muita coisa a aprender sobre o Senhor. Jesus é tremendamente extraordinário. E então você estará redescobrindo quem é o seu Deus. Ele não se multiforma de diversas maneiras, de forma nenhuma. Ele é o mesmo em seu ser. Mas muitas vezes nós pensamos que o conhecemos. Então as grandes provas da vida nos revelam um Senhor muito maior do que nós pensávamos. Eu deixo para você esta mensagem. O tema dela é: quem é este? E eu respondo: este é Jesus. Confie nele. Senhor amado, nesse momento eu quero interceder por a vida de cada pessoa que está tendo acesso a esse vídeo. Peço do profundo do meu coração que a palavra de hoje seja um consolo para a vida de nossos queridos irmãos. Ó Deus amado, que nós, a despeito da grande tempestade pela qual possamos estar passando agora, que jamais nos esqueçamos que o Senhor está conosco no barco e que tem propósitos nos ventos e no agitar das ondas, e que no tempo devido e mediante o clamor dos teus filhos há de levantar-se, há de agir e há de estabelecer a paz. Talvez muitos corações que estejam assistindo agora estão tomados pela mais profunda angústia. Assim como o Senhor disse àquele mar: acalma-te, emudece. Que nós possamos em nosso íntimo ouvirmos o som desta tua voz e o nosso coração se acalmar em Jesus. Muito obrigado por esta palavra. Amém. Querido irmão e amigo, você está assistindo o canal da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara. Se você, porventura, ainda não se inscreveu e gostaria de fazê-lo, nós só temos a te agradecer, porque é uma oportunidade de espalharmos ainda mais a palavra do nosso Deus. E, se possível, se estiver no seu alcance, no seu desejo, espalhe esse canal, divulgue para o maior número de pessoas que você conhecer, para que elas possam experimentar aquilo que você acabou de experimentar da parte de Deus
pelas palavras escritas na Escritura Sagrada, pela palavra de Deus. Que a paz e a graça do Senhor seja contigo e com todo o teu lar. Deus te guarde. Amém.